Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história fascinante, a da Ducati. Sabe, é uma marca que todo mundo associa logo com performance, com design, com paixão. Mas a história de reinvenção deles vai muito, mas muito além das motocicletas. Então, vamos direto ao que interessa. A pergunta que fica no ar e que guia toda essa nossa conversa é essa: como é que uma fábrica de rádios, isso mesmo, rádios, se transformou numa lenda do motociclismo? Parece loucura, né? Para a gente entender essa virada de chave, a gente precisa voltar lá no comecinho. E olha, o início da Ducati não tinha absolutamente nada a ver com motores nem com velocidade. Nada mesmo. Então, se liga só. A gente está em 1926. Lá em Bolonha, na Itália, três irmãos, o Adriano, o Bruno e o Marcelo Ducati, fundam a empresa. E o foco deles era um só: produzir pecinhas, componentes para a indústria de rádio, que estava bombando na época. E aqui a gente consegue de uma noção do tamanho dessa transformação. Pensa bem, a Ducati saiu de uma fabricante de componentes eletrônicos para virar esse símbolo global de performance que a gente conhece hoje. É uma mudança, uau, impressionante para dizer o mínimo. Mas aí veio a grande virada na história da Ducati. E ela foi forçada por um evento assim devastador: a Segunda Guerra Mundial. A necessidade de reconstruir tudo levou a empresa para um caminho que ninguém imaginava. Tenta imaginar o cenário. A fábrica deles em Bolonha foi bombardeada, destruída, a Itália estava em ruínas, ninguém queria saber de rádio, as pessoas precisavam de transporte, um transporte barato, eficiente. Para sobreviver, a Ducati tinha que inovar, e inovar de um jeito radical. E a solução veio num pacotinho bem pequeno. Um motorzinho de 48 cilindradas. Só isso. Foi esse motor minúsculo que mudou para sempre o destino da Ducati. Um começo super modesto para uma futura gigante, né? Aí, em 1946, eles tiveram a ideia. Pegaram esse motorzinho e, plim, acoplaram numa bicicleta. O resultado? O Cucciolo, que em italiano quer dizer filhote. E, gente, foi um sucesso absurdo, imediato. Oferecia um jeito acessível das pessoas se locomoverem e marcou a entrada oficial, de vez, da Ducati no mundo das duas rodas. É uma jornada de inovação incrível, não é mesmo? E olha, se essa trajetória da Ducati está sendo interessante, que tal dar aquela força? Se inscrever aqui no canal e deixar um like faz toda a diferença para a gente continuar trazendo mais histórias como essa. Valeu mesmo! Mas a Ducati não ia ficar só no transporte prático, não. O Cucciolo foi só o pontapé inicial. Logo, o DNA da empresa começou a pulsar diferente, sabe? Mais forte. Nasceu ali uma paixão por velocidade que só tinha um lugar para ser testada de verdade: nas pistas de corrida. E o pulo do gato da engenharia deles é esse aqui, ó, o sistema desmodrômico. Para simplificar, motor comum usa mola para fechar as válvulas, certo? O sistema Desmo, não. Ele usa um mecanismo tanto para abrir quanto para fechar a válvula. O resultado? Isso evita um problema chamado flutuação de válvulas em giros muito altos, o que permite que os motores girem mais, muito mais e com segurança. Essa tecnologia virou a assinatura da Ducati nas pistas. E claro, essa engenharia toda não ficou só no papel. Ela se transformou em vitórias. Vitórias espetaculares. Isso construiu um legado nos campeonatos mais importantes do mundo, como MotoGP e Superbike, e cimentou de vez a reputação da Ducati como uma potência em engenharia de alta performance. Bom, toda essa herança de vitórias, construída década após década, nos traz a um marco histórico que a Ducati está prestes a comemorar. E ele é resumido numa frase que, sinceramente, é perfeita: um século feito de segundos. Anota aí, 4 de julho de 2026. Nessa data, a empresa vai celebrar oficialmente 100 anos. Um século de história. Desde aquela fabriquinha de peças de rádio lá em Bolonha. É tempo, hein? E esse slogan, um século feito de segundos, fala sério, não podia ser mais certeiro. Ele captura perfeitamente essa obsessão da Ducati com a velocidade, com os tempos de volta, com cada segundo que define a experiência de pilotar uma máquina daquelas. O logo especial do centenário também conta essa história. Tem uma curva ali que representa a inclinação na pilotagem. A letra, a tipografia é tirada direto das motos. E claro, a bandeira da Itália, para celebrar com orgulho as raízes em Bolonha. Cada detalhezinho ali tem um porquê. Então, toda essa jornada nos traz até aqui, ao presente, e claro, nos faz olhar para frente. O que será do futuro de uma lenda que passou um século se reinventando, mas de alguma forma manteve sua identidade intacta? Essa tabela aqui resume tudo de forma muito clara. Pensa só.
De componentes de rádio a motocicletas de alta performance. De uma empresa familiar para uma subsidiária da Audi via Lamborghini. De uma luta para sobreviver no pós-guerra a um ícone global de design e paixão. É, sem dúvida, uma das transformações mais incríveis do mundo industrial. E antes da gente fechar com a reflexão final, um último pedido. Se essa análise deixou aquela vontade de acelerar, considere dar uma força pra gente. A inscrição e o like são um combustível que nos mantém na pista, produzindo mais análises como essa. A gente agradece de coração. E tudo isso nos deixa com uma pergunta, né? Uma pergunta para o futuro. Depois de 100 anos de engenharia e paixão, uma história de inovação constante que foi das ondas de rádio até a vanguarda do motociclismo, o que será que o próximo século reserva para a Ducati? Qual vai ser a próxima grande curva nessa jornada que já é lendária? Fica aí a reflexão.